início agora, eu preciso que vocês entendam a diferença entre seita e heresia, né? A gente costuma confundir, apesar que as duas palavras elas são semelhantes, elas andam juntos, mas ela tem o seu ponto de divergência, tá bom? Bom, seita e heresia. Seita vem de um termo latim chamado secta. E secta quer dizer grupo, facção ou partido, tá? Ou partido. Já o termo heresia veio do grego hereses e significa conteúdo, filosofia, uma ideia, tá? Ou até mesmo uma doutrina. Quando você vai consultar essas duas palavras, basicamente você vai encontrar essas respostas, né? Então, nem sempre seita e heresias têm semelhanças, a ponto de divergências no sentido de palavra, da origem da palavra. Então, a palavra seita vem do latim secta, que quer dizer grupo, facção, partido. Heresia vem do grego hereses, quer dizer conteúdo, filosofia, a ideia ou a doutrina. Resumindo, seita é um grupo que defende uma heresia, uma filosofia, uma ideia, né? Isso dentro do campo teológico é chamado de apologética ou apologia, tá? Por que apologética? Porque apologética é a junção de duas palavras, apolo ou apologia mais ética. Isso vai dar defesa de fé. Então, cada seita faz a sua apologia daquilo que defende. Vou dizer novamente. Cada seita, grupo, facção, partido, defende aquilo que eles acreditam. No nosso caso cristão, nós defendemos o Evangelho. Nós fazemos apologia ao Evangelho. Então, tudo aquilo que confronta e que vai contra o Evangelho, nós temos como uma heresia. Claro que por trás de toda heresia tem uma seita. Ok? Vou repetir. Por trás de toda heresia tem uma seita. E é comum, desde os tempos bíblicos, haver esses grupos que se levantam contra a verdade. Então, basicamente essa é a diferença, tá bom? Seita, grupo, facção, partido, heresia. Um conteúdo, uma filosofia, uma ideia, uma doutrina. E apologética trata-se de defesa de fé. Bom, dito isto, na página 1 de vocês, seitas proféticas. O que seria uma seita profética? Acompanhe comigo a leitura da sua apostila na página 1, ok? Página 1. Seitas proféticas. As seitas proféticas constituem um fenômeno característico do mundo oriental. Deixa eu abrir um parênteses aqui. É sempre bom e importante, né? A gente às vezes foge um pouquinho do assunto da aula para falar um pouco de geografia, matemática, filosofia, né? O globo terrestre, o planeta, ele é dividido entre oriental e ocidental. Tá. Tente imaginar que isso aqui é a Terra, tá? Nós temos a parte ocidental e a parte oriental. Então, o que divide o Ocidente do Oriente é o Oceano Atlântico.
faz essa divisória, tá? Quando você ouvir falar sobre uma seita oriental, então eu já sei que uma seita oriental vem desse lado do planeta, aquela região da Ásia, Japão, Europa. Quando eu falo de uma seita ocidental, já é para a parte da América do Norte, América do Sul, América Central, tudo bem? Beleza. Continuando. As seitas proféticas constituem um fenômeno característico do mundo oriental. Então, quer dizer que trata-se daquele outra parte do mundo. Então, a grande parte das heresias, ela vem do Oriente. Vem do Oriente. Continuando. Deixa eu tirar essa blusa. São oriundas da cisão de seus fundadores com as denominações tradicionais existentes há séculos. As denominações tradicionais existem há muito tempo, conservando os mesmos padrões e estruturas doutrinárias, inspiradas na Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento, e surgiram justamente para defender a palavra de Deus e o verdadeiro cristianismo. As seitas proféticas que trataremos nesta parte da apostila são o Adventista do sétimo dia, o Mormonismo, a Congregação Cristã no Brasil e as Testemunhas de Jeová. Essas seitas são chamadas de seitas proféticas. Então vamos lá, quando eu fizer essa pergunta na prova, cite uma seita profética. Qualquer uma dessas que acabamos de ler seria a resposta correta, tá? Seitas proféticas. E nós vamos entender por que elas são consideradas seitas proféticas. Continuando. São na maioria movimentos que surgiram a partir de uma visão fanática, de um sonho, de uma revelação pessoal ou de uma interpretação descontextualizada de algumas passagens bíblicas. De modo contrário, o surgimento das denominações, as seitas surgiram do erro. Erro do quê? Erro disso aqui, ó. Posso apagar? Pode. Normalmente as seitas surgem devido aos erros. Que erros são esses? São chamados de erros. Anotem aí, tá? Erros hermenêuticos. Ou seja, uma heresia, ela nasce dentro de uma má interpretação de texto. A palavra aqui, o termo hermenêutico, trata-se da arte de traduzir textos. E uma boa hermenêutica bíblica nada mais é do que uma boa análise da Bíblia Sagrada. Nós estamos falando que uma seita nasce de um erro. Que erro são esses? Erro de uma má hermenêutica ou de uma má interpretação da Bíblia. A Bíblia, gente, preste bem atenção, ela não foi feita, e aqui não se escandalize com o que eu vou dizer, viu? A Bíblia não foi feita para você ler. Mas aí alguém pode entender, poxa, calma, deixa eu explicar. A Bíblia ela foi feita para ser meditada. É claro que para meditar na Bíblia eu tenho que ler. Sim ou não? Sim. Sim. Só que Deus disse para Josué, medita na lei, de dia e de noite. Quem aqui tem dificuldade de ler a Bíblia diariamente? Vamos ser sinceros? Quem aqui, ó? Poxa, eu não consigo, é muita atividade, muita coisa para fazer. Isso deve ser levado a sério, por quê? Porque a nossa vida tem que ser pautada, direcionada pela palavra de Deus. Mas é claro, tem aquele dia, pastor Ezequiel, que a gente está com muita atividade e acaba não pegando na Bíblia. Isso de certa forma, nós vivemos numa sociedade ativista. Nós estamos sempre em atividades. E as atividades diárias, às vezes, nos roubam o tempo do devocional, da comunhão com Deus.
Só que, ainda que eu não pegue na Bíblia para ler, mas eu posso e tenho todas as condições de meditar. Meditar na palavra de domingo. Aliás, qual foi o assunto da palavra de domingo? Em Atos. Aqui? Lembra da última mensagem que você ouviu? Foi Timóteo. Amém. Isso é importante, tá, gente? Então a gente precisa meditar mais na Bíblia. Nós não temos condições por causa das atividades, entenda? Mas a Bíblia, pensar. Eu leio sempre no celular. Ou no aplicativo. Não, independe. Você estando em conexão com a palavra é importante. Eu estou lendo desde o começo do ano. Só que é assim, eu tenho dificuldade. Vamos supor, se alguém pedir para mencionar uma palavra, eu tenho dificuldade. Só se tem uma misericórdia, Deus me dá uma. Mas assim, muita coisa eu estou entendendo para mim, não para passar para ninguém, entendeu? Por isso que eu morro de medo. É bom saber, porque de repente eu posso fazer um trabalho aqui em classe, né? Bom, a hermenêutica, o que é a hermenêutica mesmo? A arte de interpretar a Bíblia. Porque veja bem, a Bíblia, dependendo do ponto de vista que você lê, você pode dar uma interpretação de um lado ou de outro. Por exemplo, toda a hermenêutica, só para enriquecimento do seu conhecimento, a hermenêutica envolve cultura, geografia, contexto, entendeu? Por exemplo, quando você pegar um texto para ler, cultura, o que está acontecendo no ambiente? Aonde é a cidade? Qual era o costume daquele local? Aí eu tenho que achar em livros. Aí você vai precisar de um dicionário, de livros. Você entendeu? Se você pegar a Bíblia para você ler de forma crua, dificilmente você vai extrair verdades espirituais. Porque você vai pegar a Bíblia para ler como um livro comum. Por isso que eu falo aqui e sempre falei para os alunos. A Bíblia foi feita para você ler e pensar no que você está lendo. Perguntas como: quem, onde, como, porquê. Eu escolhi um texto bíblico, tá? Quem está falando para quem? Por exemplo, quem está falando para quem? Aonde que esse fulano está falando? Como ele chegou àquele local? Por que ele está dizendo isso? É sempre importante você, ao ler a Bíblia, fazer essas perguntas para você mesmo. Poxa, quem está falando para quem? Por que está falando? Porque quando você pega um texto para fazer uma interpretação básica, você evita muitos erros. E repito, a maioria das seitas nasceu por falta de uma boa hermenêutica, ou até mesmo por questões de fanatismo religioso. Por exemplo, quando você pega os Mormons, quem é o fundador da seita chamada Mormon? Alguém já ouviu aqui na igreja de Jesus dos Santos, a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Essa igreja não é evangélica, tá, gente? Ela não é cristã. Ela é igreja dos Mormons. Por exemplo, o fundador dos Mormons, da igreja, da seita dos Mormons, foi um homem chamado Joseph Smith. Nós vamos estudar aqui. Joseph Smith, segundo ele era presbiteriano, olha só, presbiteriano, mas em um belo dia ele teve um sonho, onde no sonho um anjo visitou ele, e esse anjo tinha por nome Maroni. Esse anjo Maroni disse para Joseph Smith que todas as igrejas estavam erradas e que tinham se desviado da fé em Jesus Cristo, e que ele receberia um novo evangelho. E esse anjo deu 2 placas de pedra, aonde o que está escrito lá foi escrito pelo o pai do anjo Maroni. E aí nasceu os Mormons. Mormon é o nome do pai do anjo Maroni, que se revelou a Joseph Smith.
E aí ele escreve o Evangelho segundo os Mórmons, ou o Livro dos Mórmons. Então, veja que nasceu de um fanatismo. Muito cuidado. Nós vamos continuar a leitura? Adventismo do sétimo dia. Ó, antes de qualquer coisa, anotem essa informação. Adventista, sétimo dia. Bom, da onde que surgiu o termo adventista? Da palavra advento. A palavra advento em grego é uma palavra chamada de parousia, que nada mais é do que vinda, volta, retorno. Os adventistas do sétimo dia, eles são apaixonados pelo advento da volta de Jesus. E para isso, o líder deles, nós vamos entender um pouquinho mais. Depois de advento? Parousia. A palavra parousia é uma palavra grega, tá? Para a palavra vinda, volta, retorno. Então os adventistas dos sétimos dias, principalmente o seu líder, eles são apaixonados e fixados nesse assunto da volta de Jesus. E para isso, eles deram várias datas para o arrebatamento da igreja, que até hoje ainda não aconteceu. Então, a palavra adventista vem de advento. A palavra advento no grego é parousia, e parousia significa vinda, volta, retorno. É claro que nós estamos aguardando a parousia de Cristo, o advento. Mas a palavra revela que um dos discípulos pergunta para Jesus quando que seria a volta. E Jesus responde e dizia: olha, compete ao Pai, nem ao Filho, nem aos anjos sabem o dia do retorno, mas compete ao Pai. Então, adventista vem de advento, vinda. E o sétimo dia? Qual é o sétimo dia da semana? Domingo. O sétimo dia da semana? Sábado. Sábado. Olha só. Sábado. Duas regras de fé, tá? Que sustentam a igreja adventista do sétimo dia: a volta de Cristo e a guarda do sábado. Perceba que na doutrina de fé, eles nem colocam a cruz de Cristo como prioridade, como meio de salvação. Aliás, eles substituem a cruz de Cristo pela guarda do sábado, religiosidade. E nada pode superar a cruz. Nada pode estar acima da cruz. A salvação, segundo os adventistas do sétimo dia, vem pela guarda do sábado. Para nós cristãos, Mateus 28, aquele que crer e for salvo será batizado. For batizado será salvo. Crer aonde? Na cruz. Nada pode estar nem no mesmo nível, nem superior à cruz de Cristo. Amém, gente? Amém. Então, ele tem essa questão da guarda do sábado. No sábado, eles não trabalham. Não, Sérgio, no caso deles, assim, se não guardar o sábado, pode acontecer uma salvação? Dentro da doutrina adventista, sim. Dentro da adventista, sim. Se não guardar o sábado, está condenado. E isso não é verdade. A salvação vem por intermédio da cruz. Vamos entender um pouquinho mais? Adventismo do sétimo dia. Seu fundador, o nome, William Miller, nasceu em 1782, em Pittsfield, Massachusetts, e morreu no ano de 1849 em Lew-Hampton, Nova York. Era de família batista e foi pregador
Leia. Ainda jovem, teve contato com as obras de Davi Rumi Voltari e Thomas Paine, optando então pelo sistema que acredita num Deus, rejeitando a revelação e a autoridade eclesiástica. O grito da meia-noite, os sinais do tempo, a trombeta do alarde, foram algumas de suas obras muito divulgadas por ele, gerando expectativa nas Pessoas. Olha só, em 1818, afirmou Miller que dentro de 20 anos, Cristo voltaria à Terra para o julgamento. Em 1831, determinou a data do ano do dia 10 de dezembro de 1843. Deduziu isso das passagens encontradas em Números, capítulo 14, versículo 34, Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, Daniel, capítulo 8, versículo 13 ao 14. Perceba que ele está usando a Bíblia para determinar a volta de Cristo, que não aconteceu na data prevista. Percebeu uma coisa? Uma má interpretação do texto bíblico. Fez ele acreditar e deduzir, segundo os seus cálculos, que Jesus voltaria em 10 de dezembro de 1843. Já se fazem mais, ou quase 200 anos, e Jesus ainda não veio. Jesus ainda não veio. Em 1818, afirmou Miller que dentro de 21 dias, bom, eu já li, Daniel, capítulo 8, versículo 13 ao 14, chegando à conclusão de que os 2.300 dias de Daniel significavam anos, contados a partir de 457 a.C., quando Esdras subiu a Jerusalém, vindo de Babilônia. Outra afirmação de Miller foi a purificação do templo, significando a purificação da terra, quando Cristo voltasse. O resultado foi um problema de ordem social e religiosa. Muitos ficaram desamparados por terem vendido tudo. Outros descambaram para a incredulidade, para o ceticismo e até para o espiritismo. Gente, isso aqui deixa eu abrir um parênteses dentro daquilo que nós acabamos de ver. Todas as vezes que uma profecia não se cumpre, qual é a tendência? De quem recebeu a profecia se desiludir. Olha o que está acontecendo aqui. Esse homem, William Miller, ele determinou uma data, baseado em alguns textos da Bíblia, sobre a volta de Cristo. O que aconteceu? A grande parte da população começou a vender seus imóveis, se desfazer dos seus bens, porque acreditou no que esse homem havia dito. E como não aconteceu, o que aconteceu com o povo? Se dissipou. Uns foram para o espiritismo, outros se afastaram da fé. Gente, preste bem atenção. A gente, pela Bíblia, a gente não pode julgar o profeta. Mas sim, o que está sendo dito tem coerência. Como que eu sei que uma profecia, ela é de Deus? Baseado na palavra. Tá, mas como assim? A palavra revela que, Deuteronômio, se não me engano, se um profeta disser que Deus disse isso e se cumprir, então a profecia é de Deus. Não se cumpriu, não é de Deus. O grande problema é que nós, principalmente os pentecostais, nós somos muitos místicos. Como assim? A gente valoriza mais a questão do ocultismo, do que está por trás, daquilo que não é decifrado, porque isso aguça a nossa curiosidade. Por exemplo, grande parte dos pentecostais, e aqui é uma crítica aos pentecostais, eu já expliquei aqui, depois de uma outra oportunidade eu vou explicar o que é ser pentecostal. Ser pentecostal não envolve os movimentos que nós fazemos. Calma, gente, eu não sou contra os movimentos, pelo amor de Deus. Só estou dizendo que tem que ter coerência, tem que estar fundamentado na palavra. Então vamos lá. Quando algo é proposto, quando algo é prometido e não se cumpre, nós temos que ter o cuidado de, ao afirmar que Cristo disse isso ou aquilo para determinada pessoa, porque você pode estar criando uma expectativa naquela pessoa
em que não há verdade naquilo que você está dizendo. Por exemplo, por que nós somos místicos, pastor Ezequiel? Porque a maioria de nós, ou a maioria dos pentecostais, ao vir ao culto, sempre esperamos que aquele irmão, aquela irmã com dom de profecia venha até a nós revelar o nosso futuro. Já percebeu que a gente é apaixonado por essas coisas? Por revelação, você entendeu? Por profecia. Gente, a nossa vida não pode estar pautada em uma profecia, mas a maior profecia que é a palavra de Deus. Nós somos contra as profecias? Não. A gente só não pode ser baseados ou guiar a nossa vida de acordo com uma profecia. Eu luto muito com a minha mãe. Minha mãe, ela é assim, irmão. Se tiver um profeta, o culto foi, ó. Você entendeu? Eu falei, eu já briguei, entre aspas, discuti com a minha mãe que ela tem que ser pautada pela palavra e não por uma revelação. A gente é muito ligado, ó, eu tive um sonho, olha, Deus falou comigo, Deus... Nós sabemos que Deus fala, nós sabemos que Deus dá sonhos, nós sabemos que Deus usa em profecia, mas nós não podemos estar administrando a nossa vida espiritual baseado nisso. A nossa vida tem que estar baseada na palavra. O culto tem que estar sendo baseado na palavra. E é fácil identificar. Eu tenho um dom de profecia. Eu fico meio encabulado porque passa muito tempo para Deus me dar uma profecia. É difícil. E eu vejo pessoas que todo dia ela tem uma profecia e para 20, se tiver 20 pessoas, são 20 profecias. Se tiver 50, são 50 profecias. Deus quer falar com todo mundo todo dia? Não é assim que funciona, né, gente? Então a gente precisa entender isso. Por quê? Porque quando foi fundado a Igreja Adventista do Sétimo Dia, muitas pessoas se frustraram porque venderam as suas propriedades, se desfizeram das suas propriedades porque acreditava que na data que foi determinada eles seriam arrebatados, o que não aconteceu, porque a vida teve que continuar. E como que a vida vai continuar sem os bens que se foram? Muito cuidado com isso. Continuando. Outras datas foram marcadas, como outubro de 1844, depois mudou para 1847, depois mudou para 1850, depois para 1852, 1854, 1855, 1863, 1866, 1877, mas Cristo não voltou. E o grande problema, pastor Ezequiel, tem sempre pessoas acreditando. Sempre, só haverá falso profeta enquanto a gente que acredite. Só existe falso profeta por causa de nós. Que concorda. Você entendeu? Só existe pessoas falsas em nosso meio porque nós aceitamos ela em nosso meio. Continuando. Depois de 1844, quando a profecia falhou, mais uma vez, os seguidores de Miller se dividiram em pequenos grupos, liderados por Miriam Edson, que reinterpretou a profecia de Miller, baseado numa revelação que Joseph Batas recebera, que instituiu a observação do sábado, mas que dava ênfase sobre os dons do Espírito. Em 1860, foi organizado oficialmente com o nome de Adventismo do Sétimo Dia. Qual foi a data oficial? 1860. Já havia recebido o nome de, anteriormente, Igreja Cristã Adventista, em 1855, Igreja Adventista Reformada, Igreja Adventista da Promessa e, finalmente, Igreja Adventista do Sétimo, que constitui seu principal grupo hoje. Aliás, afinal de contas, quantos nomes essa igreja já teve, ou essa seita já teve? Quantos nomes? 3. Para chegar no Adventismo do Sétimo Dia, ela passou por outros 2 ou 3 nomes anteriores, até chegar a essa nomenclatura. Os dias iniciais do movimento adventista foram dias de fanatismo. Podem ser designados como o período das apalpedelas. Nesse período, permaneceram algumas doutrinas até os dias de hoje. Outras doutrinas
foram surgindo e sendo consideradas errôneas pelos próprios adventistas e abandonadas, como no caso da doutrina da porta fechada, que em 22 de outubro de 1844, a porta para toda a humanidade, exceto para o que não aconteceu. Outras doutrinas absurdas dos pioneiros foram essas: plantar árvores era negar a fé. Estudar não era necessário porque o tempo era pouco. Era pecado escolher o nome de igreja, pois seria imitar a Babilônia. Alguns crentes falavam línguas estranhas e caíam sem forças no chão. Pelo poder do Espírito, a moda para as mulheres, ditada por Ellen White, era uma saia curta por cima das calças compridas. Duas doutrinas básicas que levaram os adventistas a desenvolver outras heresias. Desde o início foram estas: profetizar o dia da volta de Cristo e considerar Ellen White como profetisa. Ou seja, eles consultavam a Bíblia, mas consultavam as profecias de Ellen White, ou de Ellen White. Isso quer dizer que para eles a Bíblia não era o suficiente. Foi colocado aí, eu não sei se você prestou atenção, nessa leitura por cima que nós fizemos, foi citado aí pelo comentarista dois termos. Primeiro, doutrina. Segundo, fanatismo. A igreja do Adventista do Sétimo Dia, elas são fixadas muito na doutrina, eles são rígidos, tá, gente? Quanto a vestimenta, comportamento, eles são rígidos, né? E também temos a questão do fanatismo. Eu queria que vocês observassem esses dois pontos, doutrina e fanatismo, que na verdade são os pilares da construção da seita que hoje nós conhecemos por Adventista do Sétimo Dia. Se eu perguntar para você, qual é a doutrina da sua igreja, o que você me responderia? Palavra? O que mais? Quem aqui não faz parte da Assembleia de Deus firmada na fé? No Francisco, no Ivan, Edilene. Irmã Edilene, se eu perguntar para você qual é a doutrina da sua igreja, o que você me responderia? O que vocês responderiam? Qual é a doutrina da igreja Assembleia de Deus confirmada na fé? A palavra? Não é terno e gravata, não? Não é saia? Doutrina de Cristo. Perceba que há uma confusão. Por quê? Normalmente, quando alguém pergunta para nós qual é a doutrina da nossa igreja, se eu faço parte da Assembleia de Deus, lá os obreiros vão de terno e gravata, as irmãs vão de saia. Se eu fosse da Deus de Amor, por exemplo, olha, lá tem que ter o coque, a saia tem que estar no pé. Se eu fosse por exemplo, da Batista